Olá, estudante! Continuando a nossa semana de acolhimento do ciclo 2, quero lembrar que o PET 2 está disponível para download no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. E quem está conosco é a professora de Ciências, Leonora Campos. Seja bem-vinda, professora! Nesta aula, vamos retomar o tema transformações reversíveis e não reversíveis, que foram necessários para que os alunos pudessem resolver os exercícios. Não é isso, professora? Isso mesmo, Dani. Hoje estou com você para retomar as nossas aulas do ciclo 1 e eu conto aí com a sua participação e você vai verificar aquilo que você aprendeu. Nós vamos retomar alguns conceitos que nós consideramos fundamentais nessas 4 aulas que eu estive aí com você e você participou aí com muitos experimentos, com muitas demonstrações. Então, hoje você vai tirar as suas dúvidas que ficaram aí em aulas anteriores, que às vezes você não teve tempo ainda de entender. Hoje nós vamos retomar e vamos trazer aí mais esses conceitos para vocês, também com algumas demonstrações. Fique ligado. Bom, você aprendeu nas aulas de ciências, foram 4 aulas, Dani. Nós trabalhamos aqui muito as transformações reversíveis e não reversíveis. Trabalhamos aqui esses fenômenos que acontecem no dia a dia, essas transformações dos materiais. E é por isso que eu trouxe hoje uma pergunta para você pensar comigo. Você já observou quantas coisas se transformam na sua volta à medida que o tempo vai passando? Eu percebo mudanças na minha cozinha o tempo todo. Tenho certeza que Dani também percebe algumas transformações, algumas mudanças que vai ocorrendo aí até nas substâncias. Então, quando a sua mãe vai fazer comida, quando você abre a geladeira e vai pegar ali algo para comer, quando você abre o armário, percebe alguma substância, ou você às vezes está lavando a vasilha, está usando uma palha de aço, então você percebe que essas mudanças, elas vão ocorrendo aí no seu dia a dia e você às vezes nem para pensar, porque tem algumas substâncias que vão se transformando com uma certa rapidez e outras substâncias demoram um pouco mais. Então, aquelas que são muito rápidas, às vezes você nem percebe. Você vai notar mais aquelas substâncias que demoram um pouco mais para acontecer as suas transformações. Então, tudo que existe, todos esses materiais que nós lidamos, eles passam por transformações físicas e transformações químicas. Vamos retomar o que nós falamos aqui em aulas anteriores. Eu falei para você que as transformações físicas são aquelas temporárias, acontecem em um curto intervalo de tempo. E a matéria, a substância envolvida ali, não altera suas características, não altera a sua cor. Às vezes, essas transformações físicas, elas acontecem naturalmente, ou às vezes com a presença de um determinado calor, de uma determinada temperatura, ou mais alta ou mais baixa. O importante é que essas transformações elas vão acontecendo no seu dia a dia. E são fundamentais a gente observar como que acontecem essas transformações. E falei para vocês também nas aulas que as transformações químicas são aquelas que ocorrem mudança no material. Ocorre alteração nas características daquele material. Você percebe que às vezes demora um certo tempo, algumas horas, talvez até algum dia aí para acontecer essas transformações químicas. E eu lembro também que eu trouxe várias demonstrações para você e eu quero que você retome aqui comigo essas transformações, recorde aí quais dessas transformações são físicas e quais as que são químicas. Pense aí comigo. Vamos analisar cada uma dessas imagens? Primeiro, a latinha amassada. Mudou as características dessa latinha? Ela, a constituição dela, a constituição mesmo, modificou? Originou um outro tipo de latinha? Ela está uma lata amassada. Simplesmente eu reduzi o tamanho dela quando eu peguei a latinha e amassei. Então, eu vou falar que esse fenômeno é um fenômeno físico, porque não alterou a natureza desses materiais. Você está percebendo também uma vasilha no fogo. Pensa aí quando sua mãe coloca água para ferver.
essa água está sendo aquecida e ela está também, ela vai, se você ver aí passando algumas horas, você vai perceber que essa água, ela vai evaporar, ela vai diminuir a quantidade dentro da vasilha. E aí você vai perceber também que essa água, ela simplesmente evaporou. Então, eu vou falar que essa transformação também é uma transformação física. Por quê? Porque essa água evaporou, mas ela volta para nós através de chuva, ela vai para o ar na forma de vapor, então ela muda o quê? Só o estado físico dela. Então, é uma transformação física. E esse gelo derretendo? Trouxe também um gelo aqui para você, para a gente acompanhar esse processo do fenômeno físico. Gelo derretendo, você percebe que ele está no estado sólido e vai passando para o estado líquido. Então, nesse caso, eu vou falar que também é uma transformação física. O gelo não deixa de ser água porque eu levei no congelador. Ele não deixa de ser água porque ele está na pia e está derretendo. Ele permanece água. Não mudou a natureza da matéria. Mudou apenas o quê? O estado físico. Como na vasilha fervendo e o gelo derretendo, você vê somente a passagem da água. Na panela você vê do líquido para o gasoso. No gelo você vê do sólido para o líquido. Mas se eu pegasse um copo com água e levasse no congelador, também seria um fenômeno físico. Por quê? Porque ela simplesmente ia mudar o estado físico, não ia mudar as suas características. Mas vamos lá. Vamos observar essa madeira queimando? Observe as características da madeira e depois você percebe o fogo. Está tendo o que aí? Está tendo também uma transformação, não é isso? Mas essa transformação, ela vai liberar o que aí? Calor, fumaça, às vezes até um cheiro, né? E você vai percebendo que à medida que essa madeira vai queimando, ela vai ficando diferente. Ela já deixa de ser madeira e passa para ser carvão. Mudou as características do material? Mudou completamente. Então, essa madeira, ela, ao ser queimada, ela está passando por uma transformação química. Porque ocorreu liberação de calor, ocorreu liberação de gás, ocorreu aí mudança completamente diferente dos materiais. Vamos ver essa corrente. Essa corrente ela está com ferrugem. A ferrugem vai estar presente no ferro à medida que o ferro fica exposto à umidade, ao oxigênio do ar. Então, essa corrente ela passa a adquirir um outro aspecto. Ela passa a ficar enferrujada. Então, aquela corrente, ela passou por uma mudança de estado físico que nós vamos chamar que uma mudança, ela mudou, não foi o estado físico, ela mudou as suas características. É um fenômeno que a gente chama fenômeno químico. Aquela corrente antes, ela era uma corrente de ferro, hoje ela está uma corrente com ferrugem. Então, eu vou falar que ocorreu uma transformação química. Eu quero que você preste atenção nessas imagens que nós vamos conversar sobre elas ainda hoje. Vamos ver aqui, trouxe aqui para você uma atividade e eu quero que você participe dessa atividade aí da sua casa comigo. Sobre as transformações dos materiais. Falamos aqui que os materiais se transformam, ou rápido ou mais lento. Falamos que essas transformações, elas podem ser de dois tipos, físicas e química. Então, vamos conhecer aqui sobre essas transformações. Quais as transformações que ocorreram de forma mais lenta? Naquela primeira imagem, nós colocamos aí uma latinha. Eu, de repente, amassei a latinha. Então, foi uma transformação rápida, não foi? Então, essa transformação, eu posso falar que é uma transformação física, porque aquela latinha amassada, ela ocorreu de uma forma lenta e ela foi um fenômeno físico. Então, ali, você vê que para a corrente enferrujar, ela demorou mais tempo. Já a latinha, ela foi mais rápida a transformação dela. Então, quais transformações que ocorreram de forma mais rápida? Rápida foi a latinha. A corrente para enferrujar, ela demorou mais
tempo. Da mesma forma que aquela água fervendo, ela foi mais ou menos rápida. Depende da quantidade de fogo que você vai colocar ali, não é isso? Quais dessas transformações acima voltam ao seu estado anterior? Aquelas que voltam ao seu estado anterior, nós vamos falar com a transformação física. A latinha, eu posso até desamassar a latinha. O gelo, eu posso derreter o gelo e colocar no fogo, no congelador novamente. Aquela água também, então, essas transformações que voltam ao seu estado anterior, eu vou falar com a transformação física. Quais dessas transformações acima não voltam ao seu estado anterior? Nós falamos aí que a latinha não... A corrente não volta, a corrente não vai voltar, né, Dani? Dani tá atenta aqui, né, gente? E a fogueira. E a fogueira, porque aquela madeira não volta a ser madeira novamente para ser queimada. Vamos observar essa maçã. Eu trouxe na primeira aula a maçã, vocês lembram? Essa maçã, ela está oxidando, ela está mudando as suas características. Será o que aconteceu com essa maçã? Ela ocorreu uma reação, um fenômeno aqui, que a gente chama fenômeno químico. Então, alterou a cor, mudou as características, não mudou, Dani? Olha para você ver. Então, completamente. E ocorreu alguma transformação aqui? Com certeza. Transformação química. Essa transformação química. E Dani está atenta aí na aula. Ó, fique atento igual o Dani, tá, gente? Vamos aqui para a nossa próxima atividade. Observe as transformações abaixo. Qual a diferença entre essas duas transformações? Você está vendo um gelo derretendo e uma substância aí queimada, um papel queimando. Então, qual a diferença? Primeiro, o gelo, ele volta a ser água novamente? Volta. Então, primeiro está aí o tempo, né? Que vai transformar essas duas substâncias. Qual essas substâncias voltam para o seu estado inicial? O papel queimando, ele não volta a ser papel novamente, ele passa a ser cinzas, né? Já o gelo, a água volta ao seu estado anterior. Então, no caso, o papel queimando, ele não volta ao seu estado inicial. O papel queimando não volta. A madeira, após ser queimada, ela ficou com nova característica, com a mesma textura, ela permaneceu a mesma cor, ela permaneceu da mesma forma? Lógico que não. Aquele papel, aquela madeira queimando, ela mudou totalmente suas características. A atividade 3. Pense comigo aqui. Vamos aqui, né, Dani, nós duas? Vamos. Pense na água formando gelo derretido. Então, eu peguei a água, coloquei no congelador, peguei o gelo, coloquei para derreter. Ela pode ser congelada novamente? Pode, Dani? Pode. Ó, a água, se eu levar no congelador, vai transformar em gelo, não é isso? Com certeza. Então, eu posso levar a água e congelar novamente? Então, a resposta é sim. Então, eu posso dizer, então, Dani, que o derretimento do gelo é uma transformação física. Muito bem. Outra atividade aqui. Vocês percebem isso todos os dias na casa de vocês, quando a mãe está lá fritando um ovo ou cozinhando um ovo. A clara do ovo, após ser cozida, é possível fazê-la ficar novamente como era quando crua? Pode, Dani? Não. Não pode. Não pode. Então, eu não consigo voltar aquela clara a ser da mesma forma. Esse cozimento da clara do ovo é uma transformação química. Ó, Dani está atenta, gente. Ó, a Dani vai tirar 10 essa aluna nossa aqui hoje. Vamos analisar aqui comigo uma atividade que é a palha de aço. Eu trouxe para vocês. Olha a palha de aço normal e olha a palha de aço após uma transformação. Não vou falar qual transformação que é essa. Então, você percebe que mudou as características, não mudou, Dani? Olha aqui, essa palha de aço era a palha de aço normal antes de passar por qualquer transformação. Essa é a palha de aço que foi molhada por causa da umidade. Essa palha de aço adquiriu novas características, né? Ela ficou uma palha de aço com ferrugem. Então, a ferrugem agregou nessa palha de aço e eu não consigo. Será que eu consigo pegar essa palha de aço e voltar a ser dessa forma aqui? Então, vamos aqui. Qual tipo de transformação ocorrida? Transformação química. Por que chegou a essa conclusão?
Porque ela não consegue voltar ao seu estado normal e ela mudou completamente as características. Isso. E quais as características que nós observamos aqui que são diferentes? Formar ferrugem, né, Dani? Isso. E também você pode classificar essa transformação em reversível ou irreversível? Irreversível. Irreversível. Por quê? Porque eu falei para vocês que as transformações, elas ocorrem. Nós temos dois tipos de transformações, físicas e químicas. Mas elas são classificadas em reversíveis e não reversíveis. Reversíveis, o nome já está indicando, volta ao estado normal. Irreversível, não consegue voltar ao seu estado anterior. Vamos pensar aqui nesse bolo. Vamos fazer um bolo. O preparo do bolo é uma transformação física ou química? Você pegou o leite, o ovo, o trigo, misturou tudo e formou um bolo. É uma transformação química, né? Por quê? Porque mudou as características dos ingredientes. E quando você corta o bolo para lanchar? Você só pegou o bolo, cortou. Mudou as características do bolo? Não. Então, eu posso dizer que essa transformação aí, que eu só cortei o bolo, é uma transformação física, né? Porque não alterou a natureza, as características do bolo. Ele simplesmente foi cortado, ele diminuiu o quê? De tamanho, somente. Complete o quadro abaixo com as transformações físicas e químicas, reversíveis e irreversíveis, e o fator envolvido na transformação. Existem, né, os fatores que interferem na transformação. Por exemplo, essa palha de aço, ela transformou por causa da umidade. Esse gelo transformou por quê? Porque eu estirei do congelador, então ele está derretendo, mudou a temperatura, não é isso? Uhum. Essa água, se eu colocar no congelador, ela vai congelar, porque vai mudar também a temperatura. Então, a temperatura, o calor, a umidade, ele interfere nessas mudanças aí das substâncias. O derretimento do gelo, por exemplo, ele é uma transformação física. Ele é classificada em reversível. E eu precisei o quê? Qual fator envolvente aí? Foi temperatura, não foi? Eu levei na geladeira, de temperatura inferior a essa da pia. Ferrugem na palha de aço. Então, também é uma transformação química, é uma transformação irreversível e precisou de quê? De umidade para acontecer. Fritura do ovo é uma transformação química, ela é irreversível e também ela precisou de calor para acontecer. O cozimento do feijão também é uma transformação química. O feijão, ao cozinhar, ele volta ao seu estado normal? Não. Então, ele é irreversível e precisou de quê? De calor. O apodrecimento da maçã. A maçã, ela está em decomposição, ela está totalmente diferente das características anteriores. Então, é uma transformação química, ela é irreversível e ela precisou do quê? A umidade. O oxigênio do ar que reagiu aqui com o carboidrato da maçã e mudou as suas características, ela oxidou. E o congelamento do picolé também. Ele é uma transformação física, porque ele só mudou o quê? O líquido para sólido. Do sólido, se eu quiser que o picolé vai derreter, ele vai passar para o estado líquido. É reversível e precisou de mudança de temperatura. Então, quais os tipos de reações químicas que você estudou? Reações físicas e químicas. Como são classificadas? Elas são classificadas em físicas e químicas de acordo, né, a mudança de suas características. Quais os fatores que provocaram as transformações? Calor, umidade, temperatura, né, mudança de temperatura. Observe alguns alimentos na cozinha de sua casa e pense nos tipos de transformações que estão ocorrendo. Vamos pensar juntos? Fazer o pão, transformação química. Assar a carne, transformação química. Cozinhar a batata, química. Fazer coalhada, química. Fazer o gelo, física. Cortar a carne, física. O que são transformações físicas e químicas? Então, fechando aqui, as transformações físicas são aquelas que acontecem naturalmente, porém, as substâncias não voltam ao seu estado anterior
E as transformações químicas, aquela que muda as características, muda completamente as características do material. Como é que a gente pode perceber se a transformação ocorrida é física ou química? Eu vou observar a natureza dos materiais. Mudou as características? Ocorreu liberação de calor, ocorreu aí mudança de temperatura, liberou gás, mudou o cheiro, é uma transformação química. Ocorreu uma transformação que depois ela voltou ao seu estado anterior, eu vou falar que é uma transformação física. Nós ficamos aqui hoje, né, com mais essas dicas aí para vocês de atividades. Vocês podem retomar essas atividades na sua casa e fique ligado, porque semana que vem tem um novo ciclo aí de atividades, de aulas, e que você vai assistir, que você vai gostar. Amei estar com você aí durante essas 4 aulas desse primeiro ciclo e vamos aí no segundo com muitas novidades para você. Até breve e muito obrigada.